Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. É claro, nesse vídeo eu vou repercutir aí mais um pouco da vitória do Vasco ontem, família vascaína. E a gente tem que falar de um jogador muito importante. Não falei no vídeo de mais cedo, até citei ele, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre Gabriel Pec. É isso mesmo, né? Sempre aquela desconfiança, né, família vascaína? Gabriel Pec sempre começa bem a temporada no Campeonato Carioca. Foi assim nesses últimos 2 anos e quando chega ali na Série B, ele oscila bastante, mas na estreia da competição da Série A foi fundamental. Um gol, uma assistência e quase guardou mais um, além de ajudar bastante aí na parte defensiva ali, sempre recompondo, né, a família vascaína. E aí eu queria trazer aqui algumas resenhas, né? Eu tô vendo aqui muito vascaíno comentar aqui o seguinte: Thiago, não jogamos nada, essa vitória não significa merda nenhuma, a gente vai sofrer na competição porque o Atlético massacrou o Vasco. E aí, cara, eu queria trazer aqui um canal flamenguista que reage a todos os jogos aí de clubes carioca, né, dos rivais aí do Flamengo, Palmeiras, e reagir ao jogo de ontem de Atlético e Vasco da Gama. E até os caras estão falando assim, irmão, que vitória gigantesca. Se liga nessa resenha porque eles também até dão uma catucada ali no Gabriel Pec. Quero trazer aqui também o Paulo Nunes, que fez uma análise excelente do que foi o Vasco ontem, e a Globo. E os comentaristas da Globo, eu tenho que citar isso aqui rapidamente, né, que erraram tudo aí, o palpite deles aí, nenhum colocou o Vasco ganhando o confronto de ontem, e isso é muito bom. E falar um pouco também da informação aí do Atenção Vascaínos no vídeo de mais cedo, que parece que até o dia 20 o Vasco vai tentar a contratação de um atacante de lado de campo e também um camisa 10, família vascaína. Mas antes, vamos dar uma pincelada aí na rodada do Campeonato Brasileiro, rapidamente, né? Porque hoje teve aí mais alguns jogos. Nesse momento que eu gravo o vídeo, vai jogar o Grêmio Santos, vou acompanhar um pouquinho aí também, mas entrar em campo aí Flamengo e Curitiba, perdão, e também Corinthians e Cruzeiro, né, a família vascaína. E vou te falar uma coisa, hein, cara, se o Curitiba não melhorar, é um fortíssimo candidato a cair. Eu não vi o Goiás jogar, eu não vi o Cuiabá jogar, mas a partida de hoje do Curitiba, irmão, é de doer, hein? É um forte candidato. E também acompanhei ali, estava sempre alternando os jogos, né? Acompanhei um pouco do Corinthians e do Cruzeiro. E é aquele jogo físico, né, irmão? De muita correria, de entrega. Realmente, não tô dizendo aqui que se o Vasco pegar o Corinthians e o Cruzeiro vai ganhar com facilidade, porque não vai. A gente não tem time para isso, mas são mais 2 times aí, que é aquela situação que eu falei do Atlético. Não estão jogando nada. Corinthians e Cruzeiro, uma partida também de doer os olhos, mas o Corinthians acabou aí ganhando, família vascaína. Ou seja, continua aqui com o meu discurso. Não temos um elenco maravilhoso, falta peças, falta contratações, mas eu acho que o Vasco diminuiu bastante aí o abismo técnico das últimas edições que o Vasco disputou a elite do futebol brasileiro, família vascaína. Agora vamos seguir aqui a nossa resenha para falar e para repercutir um pouco mais sobre essa vitória de ontem e, é claro, pensando aí nos nossos próximos confrontos, né, que é um jogo muito difícil aí contra o Palmeiras. Eu quero trazer essa resenha aqui do Paulo Nunes, família vascaína, porque eu acho que ele resumiu bem aí o que foi a vitória do Vasco ontem. Se liga só. Eu não me lembro quem, acho que foi o Andrei que deu uma entrevista dizendo que a ideia era essa, de no começo do jogo, né, marcar pressão ao Atlético, que o Atlético tem essa dificuldade que o Raed já citou, André. Trabalhei em vários jogos do Atlético no Campeonato Mineiro, a dificuldade que o Atlético tem na construção de jogo, né, na saída de bola, sem o Alan o Atlético perde muito do seu DNA, do seu jogo coletivo, da sua posse de bola, da construção de jogo vindo de trás. É um time que joga muita bola longa, muita bola do Maurício Lemos, né, e do Jamerson direto para Hulk e para Paulinho. E o Vasco aproveitou nesse momento, né, de incertezas do Atlético e foi muito intenso. Matou a equipe do Atlético nessa saída de bola, fez os 2 gols e depois soube aproveitar. O Vasco, o próprio treinador, o Barbieri, já disse que vai oscilar muito na competição, porque são jogadores jovens e jogadores que chegaram agora novos. O Vasco tem praticamente um time totalmente renovado. E algum que já vai sair, infelizmente, do primeiro gol, o Andrei. Exatamente. Então, assim, já mostra que o Vasco vai ter dificuldades. Só que o Vasco de hoje, a gente falava isso no Campeonato Carioca, mesmo o Vasco não chegando na final, é um time que tem uma ideia.
É um time que a gente sabe como joga. É um time que é muito organizado. Óbvio que tem muito ainda a crescer na competição, mas você vê que é um time que, esse aí, especialmente esse jogador, o que evoluiu o Peck, né, a confiança dele, a capacidade que ele tem de um lado esquerdo, do lado direito. Desde estadual, né, Paulo? Exatamente. E já fazendo fez um belo gols. campeonato estadual. E ele mesmo próprio, e isso é interessante do jogador, quando ele mesmo se cobra e fala, não, esse vai ser o meu ano. Então, assim, de um lado, um time que está organizado, do outro lado, um time que cruza muita bola para a área. Isso não é de agora, o Rayed trouxe aqui 46, mas a maioria dos jogos do Atlético é assim, muita bola na área e muita bola procurando o Paulinho e o Hulk. Tem jogos que esses caras não vão decidir. Tá aí, né? O Paulo Nunes cita, né, que nem sempre Paulinho e Hulk vão resolver, mas opa, é porque eles estavam mal não, hein? Bambu e Léo botou os dois no bolso, irmão. Bambu botou o Paulinho no bolso e o Léo botou o Hulk no bolso. Tem que dar moral pro nosso zagueiro, né, família vascaína? Mas eu acho que a análise aí do Paulo Nunes, ela foi perfeita, porque o Vasco teve sim uma ideia de jogo, marcar pressão, pressionar eles, sabendo de toda essa dificuldade aí, o Barbieri com certeza analisou os últimos jogos do Atlético Mineiro, mas no segundo tempo chamou muita atenção a nossa falta aí de tentar jogar, né? O Vasco se defendeu o tempo inteiro no segundo tempo e claro que a gente tem que pontuar isso e são ajustes que o Vasco vai ter que fazer ao longo aí dos confrontos, não dá para contar somente com a defesa, que realmente jogou muito bem, família vascaína. Se tem algum ponto positivo dessa vitória, além dos 3 pontos, é claro, dos jovens jogadores que entraram ali no decorrer do jogo, eu acho que a defesa a gente pode dar moral. A defesa foi muito bem, agora o ataque realmente tem que trabalhar nesse sentido, porque o Vasco vai fazer muitos jogos assim, fora de casa, né, jogando dessa maneira aí nos contra-ataques, e a gente tem que melhorar sem sombra de dúvida nesse sentido, porque como alguns estão falando aqui, eu não sou um vascaíno emocionado, tô muito feliz com a vitória, mas eu vou colocar na tela para vocês aí, ó, números que assustam, né, família vascaína, ó, o Atlético Mineiro teve aí, ó, 75% de posse de bola, o Vasco 25, 26 finalizações, o Vasco 7, e o Atlético teve 528 passes certos e o Vasco 136, ou seja, o Vasco realmente abdicou de jogar bola, mas graças a Deus os 3 pontos chegaram, família vascaína. Continuar nessa galera aí da Sport TV, da Globo, o Rizek até colocou no Twitter dele, né, o Vasco voltou, boa noite depois aí da vitória do Vascão, e é uma situação que eu tô pontuando, claro que não é um Vasco que vai brigar por títulos, nesse momento não coloco o Vasco brigando por Libertadores, brigando por pré-Libertadores, mas é um Vasco que consegue competir com qualquer adversário, e aí, mano, partida por partida a gente vai ver o que o Vasco pode nos entregar nesse campeonato brasileiro. Aposto que o Vasco pode fazer sim uma grande partida contra o Palmeiras, já que o Palmeiras é aquele time mais equilibrado, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Não vai ser um time reativo, porque eles vão buscar realmente ganhar do Vasco aonde for, em São Januário ou no Maracanã. Então acredito que o Vasco pode fazer uma partida também interessante, família vascaína. E teve essa situação aqui também, né? Dos comentaristas aí, jornalistas da Sport TV, da Globo, ninguém colocou o Vasco ganhando. Então chupa a Globo, tá aí, ó. O Alex Escobar botou o Atlético, a Bárbara Coelho, né, o Mansur, o Felipe Diniz, o Henrique Fernandes, que eu acho que acompanha mais o futebol mineiro, ele até colocou um empate, né? O Richarlison, o Thiago também, meu xará, colocou o Atlético, e o espião estatístico Atlético. E deu Vascão. Isso é maravilhoso, né, família vascaína? Agora é o seguinte, cara, eu quero trazer aqui um canal aí que faz reacts, né, de jogos aí do Flamengo, é claro, mas estão sempre ali dando aquela secada aí nos clubes carioca, e deram uma secada do Vasco. Não funcionou, família vascaína, mas eu queria trazer aqui alguns pontos interessantes, né? Porque eu tô vendo muito vascaíno agir com a razão. Pô, o Vasco não jogou nada. Cara, mas a gente tem que comemorar, cara. Foi uma grande vitória contra um dos favoritos a conquistar alguma coisa, um dos elencos mais poderosos do futebol brasileiro. Independente da atuação, o negócio é ganhar. Porque eu tenho até uma pergunta pra te fazer. Contra o ABC, que a gente não jogou nada. Você queria que aquele pênalti do Pedro Raul tivesse entrado? A gente classificaria, estaria na Copa do Brasil, mesmo não jogando merda nenhuma. Vasco não jogou nada, claro que tem pontos pra gente se preocupar, mas os 3 pontos tem que ser muito comemorado. Até os flamenguistas entendem isso, ó. Se liga só. Inacreditável. Puta que pariu. Tudo aconteceu ao contrário. Hoje tá foda, né? Secão Fluminense ganhou, Secão Botafogo ganhou. Não é possível, não é possível. Puta que pariu, que isso, cara? O que tá acontecendo com o Atlético Mineiro? 2-0 Vasco. Caralho, mano. 2-0 Vasco, moleque. Que isso, que isso é inacreditável. 2-0 Vasco. Legal. Não deu nem 10 minutos de jogo, moleque. Deu nem 10 minutos de jogo. Acho que tava 9 minutos pra começar o segundo. Vai ferrar no pingo. Caralho. 10 minutos. Caralho, qual o torcedor do Vasco
Com 10 minutos, acharia que estava vencendo o Atlético Mineiro de 2x0, nem inacreditável. Gol do Gabriel Peck e assistência do Gabriel Peck. Caralho, o que tá acontecendo com o Atlético Mineiro? Gol legal, esquece. Gol legal. O Pedro Raul tava na frente, mas não nada de menos. Caralho, 2x0 o Vasco, cara. Que loucura, velho. O Brasileirão é muito maluco, cara. Acontece um bagulho que a gente não espera, mano. O Vasco acaba de vencer o Atlético Mineiro no Mineirão. Fudeu. Inacreditável o que aconteceu hoje. Meu Deus do céu, velho. Eu não tenho Vitória nem palavras. gigante, vitória gigante. Vitória gigantesca do Vasco. O Vasco conseguiu 3 pontos. Aí, ó. Os caras não sabem nem o que aconteceu. Eu duvido. Como é que esse cara tem fogos? Que ele esperava que fosse acontecer isso? Não é possível. Tá guardando fogos desde o ano passado. Não é possível, pô. Tá comemorando. O torcedor do Vasco, eu duvido. Você que é torcedor do Vasco, tá assistindo esse vídeo aqui, vendo a gente aqui, Flamenguista secando vocês, deixem nos comentários se vocês esperavam que o Vasco ia conseguir vencer o Atlético Mineiro. Eu duvido, mas cara. não é... Porque torcedor do clube é O fanático. Atlético Mineiro também não é o Eu Barcelona. sei, mas porra, calma aí. Não O é Atlético pra Mineiro- tanto também. O Atlético Mineiro é um dos favoritos ao título brasileiro, cara. Mas tá jogando mal pra O caralho. Vasco tá mal, o Vasco tá O mal. pode ser demitido a qualquer É incrível, momento, mas foi uma inacreditável. vitória gigante do Vasco. Ninguém rapaziada. esperava isso não, filho. É surpreendente. Tá aí, família. Isso é que faz o futebol ser maravilhoso, né, cara? Essa zoação, essa secação. Então você imagina aí a nossa felicidade e a tristeza aí dos flamenguistas com a vitória do Vascão, mas os 4 clubes grandes do Rio acabaram conquistando aí 3 pontos na primeira rodada. Você viu que todo mundo aí falou do Peck, né? O Paulo Nunes falou da evolução do Peck, a gente viu ali que os 2 flamenguistas, um comentou também, caraca, mano, que isso? Gol e assistência do Peck, como é que pode? Eu queria trazer aqui o nosso treinador para também dar uma moral pro Peck. Liga só. O Peck, ele até estava brincando que a bola tinha entrado direto no primeiro gol, que o Andrei não teria tocado, que ele queria ter feito o gol. Eu acho que ele vem fazendo um ano muito bom. É até importante a gente falar isso, às vezes o externo rotula muito as pessoas, né? Como se nós fôssemos seres imutáveis, como se a gente não evoluísse, se a gente não desenvolvesse, se a gente não pudesse atingir outras dinâmicas e crescer com o placar do tempo, né? Com o passar do tempo. Eu acho que o Peck é um dos meninos mais experientes, vamos dizer assim, porque acabou subindo antes, mas ainda é um menino e vem crescendo ao longo do ano, tem nos ajudado bastante, fazendo gols, ajudando na marcação, tem uma capacidade, uma intensidade importante. Fico muito feliz por ele ter dado uma assistência, ter feito gol, mas eu não queria individualizar. Uma das coisas que a gente conversou bastante é que hoje, para a gente vencer o jogo, nós teríamos que ser uma equipe muito forte. E eu acho que foi isso que a gente fez, todo mundo marcando, todo mundo se entregando. Quando a gente tinha a bola, a gente procurava atacar, procurava ser vertical. O Puma até exagerou algumas vezes passando no segundo tempo, mas eu acho que é uma estreia muito positiva e que a gente tem que continuar trabalhando agora para que seja só o começo. Tá aí, família vascaína, sem sombra de dúvida, foi fundamental nessa vitória, né? Gol e assistência, além de ajudar muito na parte defensiva. Na live de pré-jogo, tava eu e meu amigo Edson lá trocando uma ideia, e eu falei a seguinte situação lá na live. Cara, eu acredito que o Peck, ele vai jogar bem contra o Atlético Mineiro e não acredito que ele possa jogar bem contra o Bahia. Te explico por quê. O Vasco tem muita dificuldade de jogar contra times que, irmão, joga atrás da linha da bola e jogando no contra-ataque, né? Porque o Peck é aquele cara que, como fez ontem, né? Ele trabalha com espaço, tendo campo pra ele, ele vai se dar bem, porque ele é rápido, consegue usar a velocidade dele. Quando os times estão lá fechadinho atrás, o Peck não tem aquele drible, né? Pra driblar um, arrancar, vir um outro marcador e abrir espaço. Ou seja, não é somente o Peck, o Teixeira também tem essa dificuldade. E por isso que o Vasco tem muita dificuldade para jogar contra times que jogam dessa forma, né? Teve contra o Volta Redonda, teve contra o ABC, teve muita dificuldade também contra o Atlético jogando dessa forma e aposto que o Bahia vai jogar assim contra a gente. Por isso que eu pontuei na live. Acredito muito mais no Peck contra o Atlético Mineiro, que é um time infinitamente melhor do que o Bahia, do que ele jogando realmente bem contra o Bahia, porque sei que o Bahia vai dificultar essas características do Peck, família vascaína, mas sem dúvida nenhuma foi um jogador fundamental. E dentro disso, né, dessas carências que a gente está comentando, né, do Vasco, desse camisa 10, de um atacante do lado de campo também, segundo a Atenção Vascaínos, é uma informação do Flávio Dias, que estava lá em Belo Horizonte, eu acho que ele assistiu o jogo e estava conversando com uma fonte e disse que, segundo essa fonte, o Vasco vai contratar 2 jogadores até o dia 20. Esse ponta poderia ser o Matheus Gonçalves do América Mineiro. O América Mineiro pediu dinheiro, viu que a situação não ia acontecer, agora está tentando voltar a ter um contato aí com o Vasco. Deve não querer pagar o salário do jogador, então quer fazer negócio com o Vasco. Mas parece que o Vasco não está mais afim. Eu não traria de forma nenhuma o Matheus Gonçalves. Já apontei aqui diversas vezes que é um jogador que jogou muito bem pelo Sport em 2018. De lá para cá não rendeu em lugar nenhum, sempre reserva, sempre fazendo péssimas partidas. E o camisa 10 é aquela situação, né, família vascaína, como fechou a janela
janela para jogadores de fora, provavelmente seria um jogador estrangeiro, mas que esteja atuando aqui no futebol brasileiro. Segundo o Flávio Dias, ia correr atrás dessa informação, mas são jogadores sem sombra de dúvidas que o Vasco tem que tentar a contratação. Principalmente esse jogador meia armador, né, família vascaína, porque quando o Vasco jogar ou em São Januário ou no Maracanã, sem sombra de dúvida, a gente pode citar Bahia, Curitiba, Cuiabá, Cruzeiro, Goiás, entre outros, vão jogar fechadinho e vão dificultar muito o Vasco, sem sombra de dúvida. A gente tem que pensar nisso também aí pro restante da temporada. Até a próxima janela abrir, né, que é no dia 3 de julho, agora aí são 12 jogos. O primeiro confronto, a primeira decisão, o primeiro jogo dificílimo, a gente passou com 3 pontos, né? Tinha muita gente aí vascaíno falando que o Vasco ia zerar nas 4 primeiras rodadas. Nananina não, 3 pontos garantidos. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.